paz do Senhor, graça e paz a todos. Sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de falar um pouco da Sua palavra. Eu, através da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Nova Campinas, venho aqui trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Essa palavra, ela se encontra em Lucas 19, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro, ao lado da estrada, para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido? Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Eu quero meditar um pouco nessa palavra. Nós vamos falar um pouco sobre Zaqueu, um homem rico. Ele tinha um grau de instrução alto, ele era chefe dos publicanos, mas faltava alguma coisa para a vida dele. Ele tinha uma boa família, tudo que ele gostaria de ter, o dinheiro proporcionava para ele, mas faltava ali alguma coisa que ele não sabia qual era. No entanto, ele ouviu falar de Jesus muitas vezes, e aquilo fez com que gerasse nele uma necessidade de conhecer esse homem, de falar com esse homem. Então Jesus um dia, ele entrou em Jericó, passando por ali. Aquele lugar onde Jesus passou era uma rota de comércio, era um lugar estratégico, onde existiam muitas pessoas, tanto que a palavra do Senhor nos diz que havia uma multidão. Quando Zaqueu quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar ali, ele foi eufórico até aquele lugar. Ele queria muito ver Jesus, mas ele era baixo. A palavra do Senhor diz que ele era muito baixo e não conseguia olhar para Jesus. Então tinha ali uma figueira brava, que essa árvore, ela tem espinhos, é difícil de subir, mas nos diz aqui no comentário que essa árvore, o seu tronco era horizontal e baixo e facilitava a subida. Então Zaqueu subiu naquela árvore para ver aquele homem de que tanto lhe chamava a atenção. E essa árvore, as folhas dela, ela conseguia esconder qualquer um. Então, penso eu que ele subiu naquela árvore, mas ele não queria ser visto. Ele queria ver Jesus, mas ele não queria ser visto. O interessante de tudo isso, a princípio, é que Zaqueu queria ver Jesus. Havia uma multidão. Os discípulos também estavam ali,
mas Zaqueu queria ver Jesus. Naquela multidão, será que não havia ninguém que poderia ir até Zaqueu e levá-lo até Jesus? Não. E você? Você tem levado Jesus até as pessoas que estão ao seu redor? Ou você tem ajudado as pessoas que estão ao seu redor a ir até Jesus? Ou elas estão indo, tentando ir escondidas, ou nem tentando ir, porque não têm ouvido falar de Jesus? O que você tem feito? Você tem ajudado? Você tem colaborado? Você tem falado de Jesus para as pessoas que estão perto de você? Ou você está no meio da multidão, procurando os seus próprios interesses? Zaqueu, em cima daquela árvore, Jesus passa, mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele olhou para cima e viu Zaqueu. Penso eu que Zaqueu se surpreendeu, porque ele estava escondido ali no meio daquelas folhas. Então ele vira para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desça depressa, ou seja, vem até mim, Zaqueu. Abra alas nessa multidão para que ele venha até mim. A multidão que estava procurando somente os seus interesses, a se chegar até Jesus, teve que abrir alas para que Zaqueu viesse até Jesus. Zaqueu se sentiu muito feliz. Imaginem só um homem rico que tinha tudo, mas ele se sentiu muito feliz somente sabendo que aquele homem que de tanto falavam ia se hospedar na sua casa. E o povo começou a perguntar: como pode Jesus? Sabe os acusadores? Glória a Deus. Como pode Jesus receber esse publicano, esse pecador? Sabe que eu aprendo aqui com essa passagem? E com outras passagens, como por exemplo o cego, como por exemplo o paralítico, como por exemplo Maria Madalena, que foi pega em adultério. Eu não vejo Jesus chegando até eles e dizendo: vocês estão assim porque vocês fizeram isso, isso e isso. Se vocês não tivessem feito isso, isso e isso, vocês não estariam nessa situação. Não. Eu não vejo Jesus acusando pecado algum. Maria Madalena, quando ela é pega em adultério, e os seus acusadores estão ali dizendo: e agora? Pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. E todos estavam com a pedra na mão. Jesus se abaixou, começou a escrever na areia. Os acusadores começaram a olhar e um a um foram se retirando. Porque Jesus diz assim: quem não tem pecados, que lance a primeira pedra. Naquele momento o Espírito Santo tocou no coração de todos e eles começaram a fazer uma autoanálise. Todos nós somos pecadores e de uma forma ou outra pecamos. E não há pecado, pecadinho ou um pecado maior, é pecado. E eles foram se retirando. E Jesus vira para Maria Madalena e fala: aonde estão os seus acusadores? Em nenhum momento Jesus vira para Maria Madalena e fala assim: Maria Madalena, você adulterou, você errou, você pecou. Em nenhum momento ele diz isso. Ele diz assim: nem eu a condenarei. Vá
e não peques mais. Temos tantas lições assim na Bíblia. Eu não vejo Jesus acusando. Eu vejo Jesus amando. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos acusando ou nós estamos amando? Nós estamos colhendo ou nós estamos afastando? O que você tem feito? Quando uma pessoa erra, o que você tem feito? Você tem ajudado ela a se levantar ou você tem feito ela se afundar ainda mais? É uma coisa para nós pensarmos. Somos a imagem e semelhança de Deus? Temos o amor de Cristo em nosso coração? Andamos como Cristo andou? Falamos como Cristo falou? Nós vivemos um momento que é um momento de amar, ajudar. Não é um momento de criticar, de murmurar. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se o milagre que você tanto espera vai chegar. Eu só sei que tudo tem um propósito. Seja um momento ruim, seja a alegria, tem um propósito. Talvez saberemos desse propósito, mas talvez não saberemos. E assim continua a palavra do Senhor, que Zaqueu também teve essa experiência de amor com Jesus. Quando Jesus foi até a casa dele, que ele se alegrou tanto de saber que um homem como aquele foi até a sua casa, ele reconheceu o seu erro. Não Jesus apontou, ele reconheceu o seu erro. E ele disse assim: Senhor, de agora em diante eu darei metade da minha riqueza aos pobres. E se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Eu não vejo em nenhum momento Jesus chegando na casa dele dizendo: Zaqueu, você é um ladrão. Você rouba dos pobres. Eu não vejo Jesus fazendo isso. A própria presença de Jesus fez com que aquele homem reconhecesse o seu erro. E então Jesus diz assim: hoje chegou a salvação nesta casa. Meus queridos, minhas queridas, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus ele voltar hoje, você está salvo? Você fez aquilo que Jesus pediu para você fazer? Ou você foi mais um na multidão? Você subiu a árvore espinhosa? Você fez a obra do Senhor com alegria? Você levou a palavra do Senhor a quem estava precisando e a salvação veio àquela casa? O que nós temos feito? Nós estamos amando ou nós estamos acusando? O Senhor Jesus, Ele nos ama. Glória a Deus. Ele nos ama muito e não vai nos acusar. Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Saber que Ele incondicionalmente nos ama. Ele vai e fala: vá e não peques mais. Mas se você pecar, Ele está pronto a te perdoar. Nesse dia, ore a Deus, peça perdão dos seus pecados. Tente ser uma pessoa melhor, trabalhe melhor para o reino de Deus. Ame mais, acuse menos. Não somos o juiz. Devemos parar de ser o juiz. Porque aquela irmã fez tal coisa? Porque aquele irmão fez tal coisa? Não, irmãos, para com isso.
Vocês não sabem como o julgamento do ser humano é duro. Às vezes ele é calunioso. Não faça isso. Ame o teu irmão. Ame os teus pais, os teus filhos, os teus parentes. Ore por eles. Agradeça pela vida deles. Aproveite esse pouco tempo aqui que nós temos. Estaremos sim juntos na eternidade, se você tiver a certeza da tua salvação. Se você não tiver, se ajoelhe nesse momento, peça perdão dos seus pecados. Porque nós não sabemos a hora e nem o momento em que o Senhor virá. E eu gostaria de deixar umas perguntas para vocês como reflexão. A primeira é: ninguém é tão mau que não possa ser salvo, e não há ninguém que esteja além do poder e da graça de Cristo. Na verdade, irmãos, não é uma pergunta, mas sim uma conclusão do que nós estamos estudando. Como são pequenas e insignificantes as coisas que impedem a salvação da alma. A sincera e voluntária compaixão de Cristo pelos pecadores e o poder que Cristo tem para transformar corações. Jesus transforma corações. É Jesus quem transforma, não somos nós. Nós levamos a Jesus para as pessoas e Jesus transforma. Creia. Os pecadores convertidos sempre darão evidências de sua conversão. Zaqueu se arrependeu, fez o que era certo e a salvação veio àquela casa. Meus queridos, seja melhor. Um dia de cada vez, seja melhor. Procure fazer o bem. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Mas faça o bem. Eu agradeço em nome de Jesus e eu vou orar com vocês nesse dia. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço porque o Espírito Santo nos convence de todo o pecado. Pai, nos ajude a ser pessoas melhores, a fazer o bem, a fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e faça a tua vontade em nossas vidas. Abençoa a todos, pastor, a sua família, todos os líderes, crianças, adolescentes, os jovens, os adultos. Abençoe a todos nós e nos capacite para fazer a tua obra. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço por essa oportunidade, graça e paz a todos, em nome de Jesus.